Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Érica, Finanças para Terapeutas. Hoje um tanto quanto atrasada, acordei atrasada, perdi a hora mesmo, porque ontem foi um dia super intenso, produtivo, com atendimento, que enfim, organização das coisas para o Natal. Acabou que eu não tive tempo nem de fazer um story aqui para contar para vocês da live de ontem, porque acabei a live, fui para academia, enfim. Mas hoje acabei perdendo a hora, porque o cansaço do dia de ontem foi grande, mas estou eu aqui, atrasada, mas estou. Para quem não me conhece, meu nome é Érica Bertolini, eu sou terapeuta holística e integrativa e sou especialista em finanças. Seja bem-vinda, Sol! E hoje, bom dia! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema da live. Pode ser para muitas pessoas um tanto controverso, mas vocês vão ver, eu espero levar vocês por uma linha de raciocínio para que isso faça sentido e te ajude a resolver muitas questões aí na sua vida, tá? O tema é: não arrume dinheiro, arrume coragem. Bom dia, Espaço Miss Daisy oficial, seja muito bem-vinda. Então, não arrume dinheiro, arrume coragem, é o tema dessa live de hoje. Como essa semana costuma ser uma semana, né? As próximas 2 semanas, essa é a próxima, costumam ser dias de bastante reflexão, né? Que a gente acaba ponderando ações que a gente tomou e não devia ter tomado, ou ações que a gente não tomou, quais são as mudanças que a gente vai fazer para o próximo ano. Então eu resolvi trazer esse tema para vocês agora, justamente para ser mais um assunto que vocês incorporem aí nas reflexões de final de ano de vocês, tá? Então, o que acontece? Geralmente, quando a gente está num momento financeiro desafiador, né? Tá faltando dinheiro, a gente, junto com esse momento, vem um medo, uma angústia, uma preocupação. E aí, esses sentimentos, eles nos paralisam. Fica difícil tomar decisão, porque a gente se vê ali num mar de questões difíceis, de ligações que a gente não deseja receber. A gente se sente envergonhado muitas vezes porque está devendo para alguém, para alguma empresa. E isso vai nos paralisando. Por que paralisa? Porque a gente, no meio dessa angústia e preocupação, a gente perde clareza mental. Quando a gente perde clareza mental, a gente fica com dificuldade de raciocínio. E aí, com medo de tomar decisões que piorem ainda mais a situação, a gente muitas vezes se vê numa situação de que não vou tomar decisão nenhuma. Como se o fato da gente parar, não vou tomar decisão nenhuma, fosse ajudar a situação a se resolver de maneira mágica. Porque se foi uma situação que a gente, direta ou indiretamente, criou, é uma situação que a gente precisa resolver, direta ou indiretamente. A gente precisa sair desse medo paralisante para tomar alguma ação. Esse medo paralisante, ele vem muito lá do nosso instinto mais primário, porque quando a gente se via numa situação de perigo físico, né, perigo de morte, a gente se paralisava, porque era melhor ficar quieto para que o inimigo não nos visse, não nos atacasse. E aí, inimigo qualquer que seja, nesse nosso exemplo, o inimigo é a falta do dinheiro. Isso nos paralisa muito desse instinto lá primitivo. E para resolver a situação, a gente precisa de movimento. A gente precisa virar o jogo. A gente precisa tomar atitudes. E não tomar qualquer atitude. A gente precisa tomar atitudes mais assertivas.
E o que a gente precisa para tomar decisões mais assertivas? A gente precisa de coragem. E aí, o que acontece? Tem muitas pessoas que confundem o conceito de coragem. Coragem não é, e nem nunca foi, e acho que nunca será, ausência do medo. Coragem é você conseguir continuar o seu caminho, a sua jornada, o seu trabalho, a sua vida, mesmo tendo medo. Então, a coragem é se movimentar, tomar decisões e continuar a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você está com medo. E essas situações de falta de dinheiro, elas nos trazem muito medo, muita insegurança, muitos sentimentos negativos que nos paralisam, que nos bloqueiam. Então, você precisa começar a treinar a sua mente para que ela deixe de lado esses sentimentos negativos, a preocupação, a ansiedade, o medo, a insegurança, a vergonha, e com isso você tenha, pelo menos a princípio, pequenos momentos de clareza durante o dia, clareza mental, para começar a vislumbrar um caminho de solução na sua cabeça. Porque muitas vezes o que a gente precisa não é arrumar dinheiro, é arrumar coragem para tomar a decisão certa. Porque o dinheiro, numa situação de crise, na nossa cabeça, fica uma coisa muito distante. Mas o que a gente não consegue enxergar são possibilidades de como conseguir dinheiro se a gente tiver coragem de agir. Porque também é muito comum, quando a pessoa está devendo para as outras pessoas ou outras empresas, tá com o nome no SPC, no Serasa, é muito comum dela entrar num looping de não permissão. Então, ela não se permite fazer coisas que ela gosta, ela começa a falar muitos nãos para ela, em tudo que envolve dinheiro, porque ela não se vê merecedora de conseguir, por exemplo, comprar uma roupa nova, porque ela não pode gastar com ela, já que ela não tem dinheiro para pagar as dívidas. Porque ela não pode fazer a unha, porque ela não tem dinheiro para pagar o fulano. Porque ela não pode, porque ela não pode, porque ela não pode tomar um café gostoso num lugar que ela gosta, porque ela está devendo para alguém. E isso é um dos maiores erros que você pode cometer contra você e contra as pessoas com as quais você está devendo. Porque você está inconscientemente criando uma barreira de negação. Você está dizendo, e aí vamos um pouco para uma conversa mais holística, você está dizendo para o universo: não, eu não quero, eu não posso, eu não mereço. Eu não quero, eu não posso, eu não mereço. E aí nada do que você precisa chega até você, porque você criou uma barreira ao seu redor de não. De não pode, não posso, não quero, não mereço. Não posso, não quero, não mereço. Isso só vai dificultar para que você consiga coragem e para que você consiga dinheiro. Para que você consiga enxergar soluções. Porque a única coisa que você consegue enxergar na sua frente é não posso e não mereço. Isso não vai te ajudar, definitivamente não vai te ajudar mesmo a resolver a situação. Você pode e você merece. E você não deve ficar se julgando e se culpando o tempo todo porque você não conseguiu pagar uma dívida. E eu não estou aqui incentivando todo mundo a fazer um monte de compra, um monte de gasto, sair aí, que também a gente está numa época de consumismo absurdo, sair por aí fazendo contas e gastos, sem se preocupar se vai conseguir pagar ou não. Não é isso.
O que eu quero trazer para vocês aqui nessa live hoje é a consciência de que se você está passando por um momento financeiro difícil, desafiador, é possível que você saia dessa situação deixando o medo de lado, deixando o foco só em eu preciso arrumar dinheiro, eu preciso arrumar dinheiro, eu preciso arrumar dinheiro, para você começar a pensar diferente, com clareza mental, e que você consiga, ao invés de arrumar dinheiro e focar só nisso, você consiga arrumar coragem. Coragem para tomar decisões, digamos assim, um pouco mais audaciosa. Coragem para ter atitudes diferentes das quais você teve até agora. Tem uma frase do Einstein que eu adoro, que é a seguinte: você não consegue resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Então, a coragem, ela vai ser um estímulo, ela vai ser uma alavanca, digamos assim, para que você consiga tomar decisões diferentes. Você só vai conseguir sair dessa situação difícil se você tiver clareza para tomar decisões diferentes. Clareza para tomar decisão diferente e coragem para executar essas decisões. Para tornar essas decisões, que a princípio estão só no campo mental, para transformá-las em atitude. E aí mudar o jogo. E para isso você precisa de coragem. Você precisa agir mesmo que você esteja com medo. E aí, geralmente, quando a gente está num período financeiro desafiador, a gente tem muita dificuldade de enxergar o que precisa ser feito. E aí a gente não tem coragem, paralisa, certo? O que é um bom exercício para você fazer se isso estiver acontecendo com você agora? Começa a pensar, mesmo que em poucos períodos do dia, até que isso vai se tornando um hábito, da seguinte maneira: eu não tenho problema financeiro hoje. Eu não estou com dificuldade. E não é uma negação do problema, veja, é um exercício para te ajudar a ter clareza mental e desenvolver coragem. Por poucos períodos do dia, pelo menos, você vai respirar, vai falar: hoje eu não tenho dificuldade financeira. Dinheiro não é problema para mim. O que eu preciso fazer, já que dinheiro não é um problema para mim, o que eu preciso fazer para que eu consiga melhorar o resultado dos meus negócios? Para que eu consiga ter mais clientes, mais atendimentos. Deixa eu ver o que a Sol está falando aqui. Vai ficar gravada? Vou ficar sem sinal, tô no ônibus. Vai ficar gravada, Sol. Fica tranquila que você consegue assistir depois, tá? Então, começa a praticar esse exercício mental. Então, o primeiro por alguns motivos, alguns períodos do seu dia, e isso não é uma negação, eu quero ressaltar muito isso, eu não estou incentivando ninguém a dar o calote, muito pelo contrário, eu estou ensinando vocês a mudarem o raciocínio para terem coragem em resolver a situação. E nesse caso, resolver a situação é pagar os débitos. Então, em pequenos períodos do seu dia, você vai pensar: não tenho problemas ou dificuldade financeira nesse momento. Está tudo resolvido e as contas estão pagas. Perfeito. O que eu posso fazer, então, a partir de agora, para aumentar o número de atendimentos? Para ter mais dinheiro ainda na conta? Quais decisões e possibilidades eu ainda não enxerguei e que são possíveis? E aí, a princípio, o que vai acontecer? Você vai dar uma viajada na maionese, digamos assim. Você vai começar a ter umas ideias nada a ver. Ou também você pode não conseguir pensar em nada diferente do que você tem feito.
E tá tudo bem, desde que você faça esse exercício algumas vezes no seu dia, todos os dias. Porque no dia a dia é comum a gente ficar muito apegado a esses problemas. A gente fala, né? Ah, não, hoje eu não tenho problema, tá tudo pago, eu tenho dinheiro na conta. Não tem, mas você está trabalhando a sua mente para que você ganhe um espaço de clareza mental. Você pensa isso, mas você não se convence disso, porque a situação real não é essa, né? E aí, nessa que você não se convence, sua mente fica com muita dificuldade de ganhar clareza mental. É por isso que você precisa repetir esse exercício várias vezes por dia, todos os dias. É de suma importância que você faça isso. E aí, ideias vão surgir. Várias ideias vão surgir nessa repetição. Não é uma mágica, certo? Você vai treinar esse exercício várias vezes todos os dias. Outra coisa que você pode se perguntar durante esse exercício, e aí é uma pergunta mais direta ao problema. Se eu estou passando por essa situação hoje, que está me impedindo de crescer, que está me deixando triste, frustrada, com medo, ansiosa, o que eu preciso aprender com essa situação para que eu não volte a passar por ela? Para que ela não se repita na minha vida? Na vida, as situações se repetem porque a gente não aprendeu a lição. É como na escola mesmo. Enquanto você não aprende aquela matéria, você não passa de ano. É a mesma coisa com as dificuldades da vida. Se você tem repetidas vezes, por exemplo, o mesmo problema de saúde, e aí pode ser, eu tô sempre gripada, eu tenho rinite, meu joelho sempre dói. Eu não faço nenhum esforço altamente repetitivo para que o meu tornozelo doa desse jeito. E aí, vai no médico, toma um remédio, melhora. Passa um tempo, tá doendo de novo. Então, o que você precisa aprender com essa doença para que ela pare de se manifestar em você? E aí, é uma questão de autoconhecimento. Não tem uma receita de bolo para, né, uma resposta pronta para esse problema. A mesma coisa para a dificuldade financeira, para os desafios financeiros que a gente vive na vida. Se você passa por períodos bons financeiramente falando, tem muitos atendimentos, paga as contas com tranquilidade e tá tudo bem. E daqui a pouco parece que muda o jogo, parece que a sua vida virou de ponta cabeça, você não consegue pagar nada, você não consegue nenhum atendimento, fica tudo extremamente difícil financeiramente falando. E aí você sempre tem ciclos de bonança e ciclos de escassez. Isso vai se repetindo e sua vida financeira parece uma montanha-russa. Você não consegue se planejar. A pergunta que você pode fazer durante esses exercícios é: o que eu preciso aprender com essa situação de escassez para que ela não volte a se repetir na minha vida? O que eu preciso aprender com isso? E aí, para esse tipo de aprendizado financeiro, eu tenho algumas indicações, digamos assim, de quais são as respostas que você pode encontrar. Mas não é uma receita de bolo. São só algumas indicações baseadas no que eu tenho de experiência com financeiro. Tanto como consultora, como aluna, professora das minhas alunas do curso de Finanças para Terapeutas e por experiência própria também. Então, quais são as situações as respostas que você pode encontrar nesse exercício de por que essa situação se repete na minha vida? O que eu preciso aprender com essa situação de escassez para que isso mude? Então, as respostas que você pode encontrar você precisa se libertar
de algumas crenças que você tem com relação ao dinheiro. Por exemplo, que quem ganha dinheiro é mau caráter, que a pessoa que tem muito dinheiro, ela não tem compaixão. Tem aquela que é bíblica também, que é mais fácil, eu não sou muito boa em parábolas, tá? Mas que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se eu não me engano é isso. Enfim, são inúmeras as crenças de que só os pobres é que são bons. E aí, como você não quer ser uma pessoa ruim, você não é uma pessoa ruim, você não pode ser rica, porque são coisas contraditórias. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que você tem uma crença muito forte de não merecimento. Eu não mereço ser próspera, ser abundante, eu não mereço. Esse não merecimento pode vir junto com uma falta de amor próprio. Isso leva a gente por um caminho de autopenitência. Eu tenho que estar sofrendo, eu não posso estar vivendo uma vida plena e feliz, porque eu não me amo o suficiente, eu acho que eu não mereço isso. Essa pode ser uma outra questão também. Um outro tipo de aprendizado que você pode ter nesse período, com essa reflexão, esse exercício, é o seguinte: eu sempre me boicoto, eu tomo decisões erradas porque eu não faço planejamento. Então, eu preciso aprender a fazer planejamento financeiro. Eu preciso aprender melhor a controlar o meu dinheiro. Eu não tenho controle sobre o meu dinheiro, mesmo em momentos de abundância. Eu preciso aprender a precificar o meu trabalho, o meu atendimento. Eu acho que eu cobro muito barato, acho que o preço que eu cobro está errado, eu não consigo. Então, esse é um outro ponto. Pode ser que nessas reflexões você tenha mais de um aprendizado. Pode ser, seja muito, muito bem-vinda, Rosimeire. Pode ser que você tenha aí nesse exercício mais de um aprendizado. Pode sim. Pode ser que você identifique só um. E esse um pode ser o cerne da questão, o centro do problema. Se você conseguir, você resolve. E esses ciclos, eles vão se espaçando, porque isso é um exercício. Seja bem-vinda, querida. Isso é um exercício, você precisa ir resolvendo, você precisa ir colocando em prática. Então, os ciclos de escassez vão se espaçando até que eles não acontecem mais. Mas, mesmo para fazer esse exercício, você precisa de coragem. Você não precisa de dinheiro. E a partir do momento que você vai trabalhando isso, você vai encontrar soluções. E aí você precisa ter coragem para colocar essas soluções em prática. Então é aquela história, você vai se deparar com aquela história de que, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque não tem jeito. Onde eu tô não dá mais para eu ficar. Eu preciso sair daqui, desse lugar. Eu preciso tomar uma decisão para que eu nunca mais volte a viver esses sentimentos, a passar pela falta do dinheiro. Eu preciso ter coragem para sair desse lugar. Porque é muito fácil também, isso é natural do ser humano, e eu me incluo nesse processo, é muito comum a gente ir mais confortável, digamos assim, a gente entrar na zona do vitimismo. A culpa de eu estar passando isso não é minha. Olha como eu sou coitada. Ai, meu Deus, eu trabalho tanto e não consigo dinheiro para nada. Seja muito bem-vinda, Rosimeire. Eu nunca tenho dinheiro para nada. Então a gente se coloca naquele lugar de vítima com a intenção de que outras pessoas fiquem solidarizadas com a gente. Que elas tenham compaixão, que elas queiram nos ajudar, mas isso não vai acontecer. Geralmente o que vai acontecer é que a gente acha chato alguém que fica se vitimizando.
Quando você encontra alguém que você sabe que a pessoa só fica reclamando, só fica, ai, ó vida, ó céus, ó azar, você gosta de ficar junto com essa pessoa? Eu duvido. Ninguém gosta de gente chata. Ninguém gosta de gente que fica ali só reclamando, só falando dos problemas. Não, a gente gosta de gente animada, que contagia, que por pior que seja o momento que a pessoa está vivendo, ela não fica compartilhando os problemas dela. E isso não é egoísmo. Isso é porque provavelmente a pessoa não está focada no problema. Ela está focada na solução. E precisa de coragem para isso. Falando parece que é uma coisa muito fácil de ser feita. Mas não é. O caminho do vitimismo, ele é muito mais habitual e muito mais confortável. É muito mais fácil eu reclamar do problema do que eu pensar em soluções para resolvê-lo. A gente está muito mais habituado a ter a esperança de que algo externo vai acontecer e vai tirar a gente daquela situação. E isso é muito mais raro de acontecer do que a gente mesmo, né? Do que nós mesmos nos tirarmos das situações difíceis que nós nos colocamos. Então, na maioria das vezes, o que a gente precisa aprender é parar com a desculpa de que eu não tenho dinheiro. E eu não estou falando que isso é uma negação, eu estou falando que isso é uma desculpa. Quando você se escora na desculpa do não tenho dinheiro, você não vai ter coragem para conseguir mudar essa situação. Porque, não posso, não tenho dinheiro, não posso, não tenho dinheiro, não posso, não tenho dinheiro. E quando é que você vai trabalhar nas atitudes que você precisa tomar e precisa de coragem para ter essas atitudes para que você consiga o dinheiro? Percebe como é um ciclo? Você precisa, antes de arrumar dinheiro, arrumar coragem. Arrumar coragem para fazer um exercício diário, trabalhar a sua mente, para encontrar soluções, para que as respostas estão em você. Então, o que você precisa fazer para virar o jogo da falta de dinheiro? Você precisa de minutos de clareza, diários de clareza mental para chegar nessas respostas. Minutos diários de clareza mental. O que eu preciso fazer para sair dessa situação? O que eu preciso aprender com esses momentos de escassez para que eu não volte a passar por eles com tanta frequência? O que decisões, o que eu preciso fazer diferente do que eu tenho feito hoje para não passar mais por isso? As respostas vão aparecer se você tiver coragem de ser sincera com você. Esse é o grande ponto. Não é fazer só por fazer. Fazer só por fazer não te leva a nada. É a mesma coisa que fazer uma dieta, começar de manhã comendo bem e à tarde tá comendo pão, lanche, no almoço come pizza. Isso é fazer dieta só por fazer. Esse exercício só por fazer é a mesma coisa. A mesma coisa. Você precisa de coragem para ser extremamente honesta com você. Para conseguir olhar no espelho, no seu olho e falar assim, me diga o que eu preciso fazer para sair dessa situação. Me ajude a encontrar a lição que eu não aprendi e que eu tenho repetido e estou sempre passando por esse mesmo problema. Me diga o que fazer, mas faça isso olhando nos seus olhos no espelho. Gente, não é fácil a gente se encarar no espelho quando a gente está passando por um momento financeiro desafiador. Porque para a maioria das pessoas é uma vergonha tão grande que ela não tem coragem de se encarar no espelho. E se você não tem coragem para se olhar no espelho e falar o que eu preciso fazer, você não vai arrumar dinheiro. Você não vai conseguir se livrar
você não vai conseguir sair dessa situação. Antes de arrumar dinheiro, você precisa arrumar coragem. E se você se deparar com uma situação, para eu sair dessa situação, eu preciso investir em determinada coisa. E aí pode ser, eu preciso investir num equipamento, eu preciso investir num curso, eu preciso investir num determinado produto que dá um resultado melhor. Se nessas reflexões você chega à conclusão de que o que você precisa é investir, e investir agora eu estou falando de dinheiro, você não pode voltar para frase, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso. Porque se você fizer isso, é como se você estivesse descartando uma solução. E eu não estou incentivando você aqui a fazer investimentos desnecessários e impensados. Mas, se você vai investir num equipamento que vai te ajudar a atingir um público diferenciado, que você vai conseguir cobrar mais pelo atendimento, o resultado, o valor que você vai entregar no atendimento é muito maior do que sem o equipamento, você aprende a investir em propaganda. Investir, o que eu quero dizer é fazer live aqui. O que você precisa para fazer uma live e divulgar o seu trabalho? Precisa de um celular e de internet. Geralmente todo mundo tem. Se você está aqui assistindo, você tem. Se o público que você quer atingir é diferenciado, ele também vai conseguir assistir a sua live. Então você precisa aprender a divulgar melhor o seu trabalho. A Sara do Marketing Maço faz isso brilhantemente, tem uma infinidade de vídeos gratuitos aí para você aprender com a Sara. Então, aprende a divulgar melhor o seu trabalho e investe. Arruma o dinheiro para investir no equipamento que você precisa. Porque do jeito que você está, fazendo o que você faz hoje, você só conseguiu, por enquanto, arrumar dívida. Então, precisa fazer diferente para ter resultado diferente. Senão, você vai ficar repetindo o padrão. Eu preciso aprender a fazer planejamento financeiro. Eu não sei fazer planejamento financeiro. Tem uma infinidade de vídeos meus aqui, te ensinando a fazer planejamento, controle, precificação. E também você pode tomar a decisão de investir no meu curso. Em janeiro, as vagas vão estar abertas. Eu não abro sempre, você não consegue comprar meu curso sempre, porque eu gosto de pegar na mão das minhas alunas. Então, eu só abro uma turma a hora que eu percebo que a turma anterior está caminhando sozinha. Antes disso, eu não abro turma. Então, você pode tomar, sim, a decisão de ser minha aluna no curso Finanças para Terapeutas. Porque você vai ter a clareza de que, aprendendo as coisas que eu ensino no curso, o passo a passo ali, o beabá, você vai conseguir mudar, você vai conseguir arrumar dinheiro, você vai conseguir fazer planejamento, até para comprar esse equipamento que vai ser diferenciado. Então, você começa a pensar em quais investimentos você pode fazer e como esses investimentos ajudam você diretamente a sair desse período de escassez. Investimentos estrategicamente pensados. Não são investimentos aleatórios. Não são investimentos que você acredita pílulas mágicas, sabe? É uma varinha de condão. Vou investir nisso, vai resolver o meu problema. Isso não existe. Você precisa ser autorresponsável e criar coragem para praticar esse exercício de o que eu preciso fazer para aprender essa lição e não passar mais por essa situação. E você precisa de muita coragem para tomar as decisões que vão vir a partir desse exercício. E pôr em prática a decisão. Não adianta ter ideia e falar, não, isso é muito absurdo, eu não posso fazer. Você precisa começar a pensar como você pode colocar aquela decisão que veio na sua mente em prática, por mais absurda que ela possa parecer.
por mais sonhadora que ela pode ser. As pessoas que fizeram grandes feitos pela humanidade, elas foram chamadas de louca por muito tempo. Então, assim, é aquela história de que louco sem resultado é louco. Louco com resultado é gênio. E depende da gente. Qual lado quer ficar? Eu quero ser uma louca sem resultado ou eu quero ser uma louca com resultado? E eu não tô falando de fazer loucura. Eu tô falando de ser audaciosa, de ser perspicaz, de ser resiliente e de ter coragem. Coragem para assumir os erros, coragem para aprender com esses erros e coragem para fazer diferente. Sem coragem você não consegue fazer essas coisas. Percebe? Queridas, tem alguma pergunta? Foi um tema bem intenso. Espero ter ajudado vocês assim a clarear algumas situações. Tire o foco da falta do dinheiro e coloque o seu foco em quais pontos você precisa ter coragem para sair dessa situação. E as respostas virão. Elas estão em você. Não procure fora. Procure em você. Eu que agradeço, Rosimeire, de estar aqui comigo hoje. A live vai ficar gravada. Se você não assistiu desde o começo, pode assistir depois. Eu quero agradecer imensamente a vocês que estiveram comigo aqui e a vocês que vão assistir esse vídeo depois até o final. Amanhã, se eu não me atrasar de novo, tem live entre 7 e 7h30, tá bom? Gratidão infinita, um excelente e abençoado dia para todos. Um beijo.